Oi, oi! Estou de volta com mais vídeo para o canal. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do edital publicado do TCU para o cargo de técnico nível médio e com remuneração para lá de R$16 mil. E antes que você suscite qualquer queixa a respeito deste edital, porque eu sei que há, vou logo dizendo que eu sou o tipo de pessoa que costuma enxergar o copo meio cheio em vez do copo meio vazio. E como a decisão de preparação para este concurso é muito semelhante à decisão que eu tive que tomar quando eu decidi me preparar para o meu cargo. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo, que eu vou te contar sobre essa história e como você pode se preparar para este concurso nessas 10 semanas, se assim você desejar. Bom, o edital foi publicado, são 40 vagas imediatas de técnico, mais 20 vagas de cadastro de reserva. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveite, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanhe até o final deste vídeo. Com relação às próximas etapas do concurso, o edital foi publicado em 23 de maio, as inscrições estão previstas para acontecer de 30 de maio a 17 de junho. Vocês que pretendem solicitar a isenção da taxa de inscrição, é bom ficar atentos aí ao período que vai de 30 de maio a 3 de junho, tá? A taxa de inscrição ela está no valor de R$70 e essas provas serão aplicadas, provas objetivas e discursivas, no dia 3 de agosto de 2025. Imagino que vocês devam ter se sentido surpreendidos com a celeridade deste concurso, mas é muito importante que vocês tenham em mente que, diante da necessidade mesmo da preparação de vocês para um determinado concurso, uma determinada área, um determinado órgão, que qualquer indício que você tenha, qualquer informação que você tenha a respeito da realização desse concurso, é muito importante que você de pronto se coloque em ação, se coloque em movimento para evitar esse tipo de surpresa e para evitar que, diante de um pós-edital relativamente curto como esse, de 10 semanas, você não se veja desesperado ou mesmo incapacitado de seguir com essa preparação e chegar competitivo na data da sua prova. Então, não vamos nos acostumar a chorar sobre o leite derramado, certo? Vamos agir tão logo tenhamos qualquer notícia a respeito de um concurso, e o concurso do TCU já era algo alardeado aqui há muito tempo. Nós já vínhamos falando sobre a possibilidade de realização de um novo concurso do TCU já há algum tempo. É muito importante que, diante desse tipo de notícia, você já se coloque de pronto a estudar, uma vez que não estamos falando sobre qualquer concurso. Mas enfim, não vamos ficar aqui chorando sobre o leite derramado, vamos buscar solução. Como que vocês podem agir diante desta definição de data de prova no período tão curto? São 72 dias de pós-edital, são 10 semanas de pós-edital, e vocês precisam saber como se preparar para este concurso nesse prazo de pós-edital. O resultado final ele está previsto para 29 de agosto, o órgão tem pressa em convocar e nomear esses novos técnicos aprovados neste concurso, tá? Então vamos falar sobre isso. Eu havia comentado aqui no início com vocês como que a decisão de preparação para este concurso é semelhante à decisão que eu tive que tomar quando eu decidi me preparar para o meu cargo. E o ponto é o seguinte, eu imagino que vocês devam ter ficado surpresos e chateados com o fato deste concurso ocorrer apenas em Brasília. Bom, eu vou contar uma coisa para vocês. No meu concurso, quando eu decidi naquele ano ali que eu me prepararia, que eu aprovaria um determinado concurso, e naquele momento a minha expectativa, né, é que não fosse qualquer concurso, mas um concurso que me desse uma excelente remuneração para que eu acabasse de uma vez por todas, né, com essa situação de ficar numa situação de instabilidade, uma vez que eu não tinha cargo efetivo antes da minha preparação para o meu cargo, eu não tinha cargo efetivo, foi o meu primeiro cargo efetivo e era o que eu buscava, era o que eu desejava naquele momento, eu havia decidido isso. E havia decidido não por qualquer cargo efetivo de concurso público, mas um cargo efetivo que já me desse uma excelente remuneração, de modo que eu tivesse resolvida, né, aquela situação de uma vez por todas, e foi o que eu fiz. Naquele ano que o meu concurso saiu, eu havia previamente decidido, sabe aquelas resoluções de final de ano que você faz? Naquele ano, no próximo ano, eu passarei neste concurso. No próximo ano, eu teria uma remuneração X, e foi exatamente o que eu fiz, né? Naquela virada de ano que antecedeu ali o meu concurso, eu fiz exatamente essa resolução. Eu estava decidida que no próximo ano eu passaria no concurso, e foi o que aconteceu, porque quando o edital saiu, eu também não esperava que o edital ocorresse apenas em Brasília. O meu edital, a minha prova, ela ocorreu apenas em Brasília, né? E naquele momento eu poderia ter
ter jogado a toalha, eu poderia ter desistido, não, eu poderia ter pensado que, nossa, as pessoas de Brasília vivem e respiram concurso, eu não teria a mínima capacidade de concorrer. Afinal de contas, o meu pós-edital também foi um pós-edital de 2 meses. Foi um pós-edital, na verdade, mais curto do que esse. Foi um pós-edital de 61 dias. Eu gravo essa data porque é exatamente o DDD de Brasília. Enfim, eu, Lívia, apaixonada por Brasília hoje, do jeito que sou, né? Aliás, naquele momento eu já sabia que eu viria para Brasília porque era onde estava, né? Naquela época, diante das informações que a gente tinha, pelo que eu sabia, é onde estavam os maiores cargos. E era para cá que eu viria. Essa foi a decisão. Então, independente, né, de ser essa prova em Brasília ou não, eu estava decidida a me preparar para aquele concurso e a passar naquele concurso de uma vez por todas. E a prova, sim, seria em Brasília. Então, eu poderia ter pensado sobre tudo isso, sobre como seria difícil, né, o custo de uma viagem para Brasília para realizar aquela prova, como isso limitaria a concorrência, como isso seria uma espécie de indício, né, de limitação de concorrência, como isso poderia favorecer os candidatos de Brasília que já dispunham ali, né, naquela época, de cursos presenciais fortíssimos, né? Os pais já vinham de uma história de serem servidores públicos do mais alto escalão em Brasília. Eu poderia ter pensado sobre tudo isso, mas eu não decidi pensar dessa maneira. Como eu falei para vocês, eu sou o tipo de pessoa, e isso eu carrego para minha vida como um todo, em vários aspectos da minha vida, eu costumo enxergar a situação pelo lado positivo. É aquela história do jogo do contente da Poliana que vocês devem saber, bom, mas isso pra mim funciona. Então, foi o que eu fiz, foi o que eu decidi. Aquela prova, aquele pós-edital era um pós-edital de 61 dias. As provas seriam realizadas apenas em Brasília, em 2 dias, foi sábado e domingo. Eu precisaria realmente me deslocar, eu precisaria, enfim, né, todo o custo da viagem e da passagem, mas eu havia colocado na minha cabeça que aquele era o meu concurso, que eu passaria independente de qualquer circunstância, e foi o que eu fiz, né? Eu me preparei nos 60 dias, nos 2 meses de pós-edital, de forma acelerada, de forma intensa, para conseguir aquela aprovação e viria, né, para Brasília realizar aquela prova independente de qualquer circunstância. Então, um ponto que é importante falar aqui para vocês, né, diante desse sentimento de frustração que muitos de vocês podem ter sentido, ter tido, né, diante dessa notícia, diante dessa informação de que essa prova aconteceria só aqui em Brasília. Temos 2 situações, 2 cenários que são cenários importantes de vocês considerarem. Imagina que essa prova ela fosse realizada em todas as capitais. Imagina que você tivesse condição ali de, no seu estado, na sua capital, realizar este concurso. Você estaria, de fato, se preparando com todo o foco, com toda a intensidade que esse concurso requer para este concurso? Ou seria apenas mais uma prova que você iria fazer porque simplesmente está ali na sua cidade ou no seu estado, ou porque simplesmente você não teria que viajar? Essa é uma situação. A outra situação é você saber que independente, né, de onde seria essa prova, se no seu estado ou, enfim, aqui em Brasília ou em qualquer canto, você iria se dedicar com afinco, foco e dedicação exclusiva para este concurso. Porque esse é o tipo de concurso que ele exige uma dedicação exclusiva. Eu sei que muitos de vocês costumam cair no erro fatídico, tá? Erro fatídico de querer conciliar milhares de concursos ao mesmo tempo, tá? Há concursos conciliáveis, porém são poucos os concursos conciliáveis, e principalmente quando a gente tem um pós-edital tão exíguo e no concurso de alta demanda, no concurso de alta remuneração. Nós estamos falando de um cargo de nível médio, com remuneração inicial para lá de R$16 mil, com a estrutura remuneratória que cresce, que você avança a cada 6 meses, que no período de 6 meses você alcança uma remuneração de mais de R$20 mil, fora todos os outros benefícios, tá? Então, um concurso como esse, sinceramente, gente, não é um concurso que você pensa em conciliação. E eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, se tivesse a oportunidade de realizar esse concurso no próprio estado, não estaria se dedicando exclusivamente para ele. E esse é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo.
Quando eu decidi me preparar para o meu concurso, que eu tinha 2 meses de preparação pela frente, esse concurso seria na cidade de Brasília, em outra cidade, ou seja, eu teria que realizar um voo, comprar uma passagem aérea para realizar essa prova, teria que me hospedar, teria que, enfim, né, envolver, e tinham vários custos e dilemas envolvidos, porque era uma cidade que eu não conhecia, né, era uma cidade que eu tinha que me locomover, a minha prova foi em um local super distante na época. Né? Imagina se, naquele momento, eu não tivesse dado atenção e dedicação exclusiva para aquele concurso. Se eu tivesse, né, diante de outros concursos abertos, tentando conciliar matérias de um e de outro, a minha aprovação não seria possível. Tá? Então esse é um recado, assim, que antes de mais nada nós vamos falar a respeito deste concurso, vamos falar a respeito do que é possível fazer. Como vocês sabem, eu sou uma pessoa solucionadora, né? Eu sou uma pessoa que gosta de buscar soluções para as situações, e neste pós-edital, para o cargo de técnico do TCU, vocês precisam buscar soluções, vocês precisam encontrar formas eficientes de fazer uma boa preparação para este concurso. E de antemão eu não poderia deixar de dar esse recado a vocês sobre a importância de vocês tomarem a decisão sobre quais concursos fazer e quais não fazer. E quais concursos você vai de fato estudar para valer e qual concurso você não vai fazer ou não vai estudar, porque simplesmente você está focado em outro. O foco nesse momento é extremamente relevante, tá? Extremamente relevante. Nós estamos numa situação bastante positiva em termos de concursos para sair, né? E se você não se decidir, se você não tomar uma decisão sobre um determinado concurso, sobre uma determinada área, você vai ficar patinando na sua preparação por meses, quiçá anos, tá? Essa é uma coisa que eu desejo para qualquer pessoa que se prepara para concurso, de maneira nenhuma, porque eu sei que quando a gente decide se preparar para concurso, ainda que a gente não esteja ali com foco total, a nossa vida parece que está suspensa, porque sempre tem aquela questão na cabeça da gente que a gente quer resolver aquela situação, mas às vezes a gente não dá todo o esforço e todo o empenho necessário que seria importante para que você tenha aquela questão solucionada de uma vez por todas, tá? Então, não queria avançar aqui sem falar sobre isso, sem deixar esse recado. Acredito eu ser um recado importantíssimo. Eu não precisei, na verdade, né, passar por essa situação no momento da minha preparação, porque eu fui muito decidida, né? Imagino que algumas pessoas, né, elas têm uma certa dificuldade em tomar algumas decisões na vida, né? Em bater o pé, em ser firme, em ter um posicionamento, em ter uma postura, em ter escolha bem definida. Eu entendo esse tipo de dificuldade. Eu não passei por isso porque eu sempre fui uma pessoa muito definida, muito decidida sobre o que eu queria e o que eu não queria, né? Mas assim, esse é um ponto que a gente precisa de fato desenvolver, né? Principalmente quando a gente está diante de uma necessidade de aprovação em concurso público. Existe um provérbio que diz que aquele que persegue 2 coelhos ao mesmo tempo não pega nenhum, não alcança nenhum. Esse é um ponto muito, muito importante que vocês precisam levar em consideração, vocês precisam refletir sobre isso. E nós podemos aqui, em outra oportunidade, falar um pouco mais sobre isso. Mas neste momento, vamos então para a nossa solução. O que vocês podem fazer para chegar bem na data dessa prova? Em 3 de agosto, é sobre isso que nós vamos falar, no final das contas, neste vídeo. Então vamos lá, gente. O que vocês precisam fazer? E aqui, sendo de forma bem pragmática, eu vou colocar aqui para vocês, né, de que não há almoço grátis. Na economia, né, algo que a gente falava muito no curso de economia, que não há almoço grátis na economia. Tudo que você quer, você precisa fazer algo para obter, certo? Você precisa de uma contrapartida. Então, se você quer muito, né, essa remuneração, essa atribuição, se você quer estabilidade, qualificação e reconhecimento no seu cargo, na sua função, no seu trabalho, se você quer ter esse tipo de remuneração, se você quer ter esse tipo de estrutura remuneratória, se você quer ter um excelente ambiente de trabalho, colegas que te dê ali possibilidade de crescimento, de boas conversas, bons diálogos, que te impulsionem para cima, que te deem um órgão que te dê a possibilidade de você ter adicional de qualificação que te permita,
né? Várias certificações, especializações que te permitem crescer numa carreira profissional. Se você deseja ter tudo isso, excelente remuneração, boa atribuição, estabilidade, qualificação, reconhecimento, se você quer ter isso, você precisa fazer algo a respeito. E aqui, Lívia, qual é esse algo a respeito, uma vez que não há almoço grátis nos concursos? Então, não há almoço grátis nos concursos. Se você deseja ter tudo aquilo, você precisa fazer por onde? E esse por onde é isso que nós vamos falar agora. Vocês precisam enfrentar, no dia 3 de agosto, uma prova objetiva e algumas questões discursivas. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre como você pode se preparar para este concurso diante dessa estrutura de prova que a banca Sebrasp definiu para o concurso do TCU. Bom, nós teremos então uma prova de conhecimentos básicos com 50 itens certo e errado e uma prova de conhecimentos específicos com 70 itens das disciplinas dos específicos. E teremos ainda 2 questões discursivas e uma peça técnica deste seguinte modo. Então, nós temos aqui uma questão discursiva a respeito dos conhecimentos básicos, que vale 5 pontos, e uma questão discursiva que também vale 5 pontos, mais uma peça técnica que vale 20 pontos. Então, totalizando aqui a respeito dos conhecimentos específicos, 25 pontos em termos de discursivas. Lívia, nos conhecimentos básicos, quais são as disciplinas? Língua portuguesa, direito constitucional, tecnologia da informação, a legislação, que nada mais é que o regimento interno do TCU, extremamente relevante que vocês leiam. Imagina que você está se preparando para um determinado órgão ou se preparando para uma determinada entrevista de emprego. O mínimo que você precisa fazer é conhecer sobre a empresa, conhecer sobre o órgão que você está pleiteando a vaga. E nesse caso, o regimento interno do TCU é a melhor forma de você conhecer o órgão a que você está desejando ingressar como servidor efetivo. Além disso, noções de língua inglesa. Como sabemos, Sebrasp não tem o costume de fracionar, de dividir as questões, né? De identificar e especificar qual o número de itens para cada uma das disciplinas. Por isso, eu fiz aqui essa estimativa, essa expectativa de distribuição de itens por disciplina. Claro que na hora da prova vocês poderão ter quantitativo de itens diferenciados do que eu estou colocando aqui, mas essa é uma expectativa diante da relevância ali das matérias que foram colocadas nos conhecimentos básicos. Então, imagino eu que língua portuguesa tem em torno de 20 itens, sendo, portanto, a matéria mais relevante dos conhecimentos básicos, direito constitucional na sequência, tecnologia da informação, depois o regimento interno e noções de língua inglesa. Então, veja, Lívia, eu não sei nada de inglês, não consigo fazer questão de inglês, teria que ler textos, enfim. Gente, imagino eu que essa não deva ser a sua maior preocupação neste momento. Você tem coisas mais importantes, conteúdos mais importantes para se preparar neste momento, que não a língua inglesa. Tá? Então, nos conhecimentos específicos, o que é que nós temos? Direito administrativo, gestão de contratos, execução orçamentária e financeira, noções de administração e controle externo. Novamente, uma expectativa ali de distribuições de questões, tendo em vista a relevância dessas matérias no conteúdo programático. Então, direito administrativo, gestão de contratos, nós temos e veremos aqui qual o conteúdo que compõe essa matéria, tá? Sabemos nós que direito administrativo é uma das matérias mais relevantes da área de controle. No caso deste edital, nós tivemos uma pequena diferença, porque algumas legislações que são importantes para nós da área de controle, elas não foram cobradas neste edital. Inclusive, esse edital foi bastante colado no último edital de 2015, o que gerou certa surpresa e que, inclusive, é uma explicação para que esse edital tenha saído de forma tão acelerada. Né? Foi um edital que foi basicamente replicado o edital de 2015 e isso gera uma certa surpresa, mas temos aí um destaque que é essa matéria de gestão de contratos, que nada mais é que a nova lei de licitações, a 14133, e uma IN que nós vamos falar detalhadamente aqui sobre ela mais à frente, tá? Uma IN é uma instrução normativa. Além disso, nós temos a matéria de execução orçamentária e financeira. Não se enganem a respeito dessa matéria. Essa matéria ela é muito mais do que aparenta ser,
tá? E noções de administração e controle externo. Então, são 70 itens ali dos conhecimentos específicos, só que, detalhe, além desses conteúdos aí dos conhecimentos específicos, você tem que estudar esses conteúdos para solucionar os itens de certo e errado, você precisará escrever a respeito deles. Então, nós teremos uma questão discursiva, que é uma questão relativamente simples, uma questão a ser respondida em 10 linhas. Normalmente, esse tipo de questão, a banca, ela te dá 2 perguntas e você tem que responder. Lembra daquela época da escola em que a gente respondia questionário para estudar? É tipo isso. Então, na verdade, você tem 2 questões abertas e que você precisa responder. Nada mais é do que isso. São questões abertas. Questões que você precisa falar sobre algo que foi perguntado. Imagino eu que diante de 10 linhas, você terá ali cerca de 2 perguntas a serem respondidas. Se forem perguntas mais simples, até 3 perguntas para serem respondidas ali numa média de 3 linhas e meia cada. Tá? Além disso, nós temos uma peça técnica que nós falaremos aqui mais detalhadamente à frente, mas que nada é que a apresentação de uma situação hipotética em que o candidato deverá identificar algumas impropriedades, algumas irregularidades com base, muitas vezes, na maioria das vezes, em um normativo, em um regramento, e esse candidato precisa identificar então essas impropriedades e mencionar quais seriam as recomendações diante daquele caso apresentado, tá? Então, novamente, não há almoço grátis em economia. Se você deseja ter tudo isso aqui, você precisa encarar isso no prazo de 10 semanas. E, obviamente, você precisa ser eficiente na sua preparação. Você precisa ser eficiente no modo como você estuda, no modo como você soluciona esses itens todos de preparação e como você treina as suas discursivas e a sua peça técnica, tá? É muito importante que se diga que aqui na mentoria nós temos um acompanhamento muito, muito de perto a respeito das questões discursivas. Nós trabalhamos intensivamente as questões discursivas de todas as propostas, de todos os possíveis conteúdos cobrados na peça técnica e na questão discursiva para que os candidatos, para que os alunos minimizem ao máximo qualquer tipo de surpresa na hora da prova. Tá? Então, todas essas propostas e esses temas, eles são debatidos, corrigidos e escritos e reescritos conforme a necessidade, para que vocês ganhem o domínio completo de todos os conteúdos que poderiam ser abordados nessas questões discursivas e nessa peça técnica. Tá? Esse é um ponto importante. Na área de controle é muito comum a cobrança de questões discursivas, de peça técnica, de textos dissertativos, e para isso vocês precisam desenvolver essa capacidade de escrita, essa capacidade de identificar ali as impropriedades e de falar sobre elas, tá? Então, essa é a remuneração do cargo. Nós temos aqui a tabela remuneratória dos técnicos. Aqui nós temos a remuneração completa e essa é a estrutura agora para 2025. Esse é o valor, tá? O valor que o edital trouxe foi esse edital aqui, inicial, praticado no início de 2025. Peraí, deixa eu me achar aqui com a minha setinha. Pronto. No início de 2025, só que pensem vocês que vocês ingressarão no órgão agora no final de 2025 para início de 2026 e a expectativa que nós temos é que haja uma majoração significativa nessa remuneração inicial. Nós estamos falando, então, de uma remuneração muito superior a esses 15 mil que foram colocados ali no edital. Lembrando que é um cargo de nível médio e qualquer graduação sua já é suficiente para computar, né, para que você tenha ali aquele adicional especial de especialização e qualificação, tá? Assim, em cima, né, é um percentual que é calculado aí em cima desse valor aqui do vencimento básico, tá? Que também aumenta ano após ano, tá? Então, para que vocês tenham tudo isso que vocês estão vendo nessa tela, é importante que vocês façam muito bem, de forma eficiente, de forma dedicada, tudo aquilo que vocês viram no slide anterior, tá? Aqui nós temos o exemplo de uma servidora que é técnica federal de controle externo. Veja que ela tem a remuneração básica hoje de 22.300 e que com essa expectativa de majoração aí na remuneração dos servidores técnicos do órgão, obviamente todos os servidores que já estão na casa, quanto os servidores entrantes neste momento, eles também serão beneficiados com essa remuneração que aguardamos, que esperamos que tenha no cargo de técnico, tá? Na estrutura remuneratória do cargo de técnico.
Veja que essa servidora, por exemplo, ela recebe aqui uma remuneração de função ou cargo em comissão. Então é muito comum, tá? Isso é muito comum, gente, tanto no TCU quanto na CGU, que o cargo de técnico ele possa assumir funções de confiança. Então, essas funções de confiança que você pode assumir, elas obviamente majoram ali a sua remuneração mensal, né? Então, você pode assumir, sim, funções de direção, funções de supervisão e tudo mais. Tanto no TCU quanto na CGU, o cargo de técnico ele pode, ainda que ele tenha nível médio, tá? Ainda que você seja um servidor de nível médio, obviamente que isso vai depender das suas qualidades, das suas capacidades de liderança, de gestão e tudo mais, que será sopesado ali no momento da escolha do seu nome. Mas que você pode assumir, mesmo tendo nível médio, sim, você pode assumir funções de confiança no órgão, tá? Então, essa servidora aí, que tem o auxílio alimentação atual de R$ 1.784, tá? Então, todos vocês receberão esse auxílio alimentação, esse é o valor atual. Lembrando que ano que vem, vocês deverão ter um valor maior do que este, e o ressarcimento de assistência médica do seu plano de saúde ali no valor de R$ 632. Informações gerais sobre o concurso, já sabemos que a banca é Sebrasp, as questões dos itens são no modelo certo e errado, né? Em que uma questão errada anula uma questão certa, então você tem ali um ponto abatido da sua questão certa se você errar um determinado item. O requisito de formação é conclusão de curso de ensino médio, são 40 vagas mais 20 de cadastro de reserva. Essas provas acontecerão no turno da manhã e da tarde do dia 3 de agosto. A remuneração inicial, como eu já falei, essa remuneração atual de 2015, mas que será muito mais. Então, gente, um outro ponto importante, tá, que vocês saibam. A remuneração, porque eu sei que vocês fazem essa conta, né? Claro, óbvio, né? Vocês fazem essa conta. Ah, mas Lívia, a remuneração é R$15 mil, o líquido é muito menor e eu tô indo para morar em Brasília. Será que dá? Um ponto importante, tá? Não é só R$15 mil, porque vocês terão ali auxílio alimentação e auxílio saúde. Mas outro ponto importante. O valor, a remuneração que normalmente é indicada no edital, nunca é a remuneração que você efetivamente passa a ganhar quando você ingressa no órgão. Assim que você ingressa, cara, isso é muito comum isso de acontecer. Quando você ingressa, essas remunerações, elas são automaticamente, podemos dizer assim, aumentadas, porque existem ali reestruturações remuneratórias pelas quais os servidores atuais estão pleiteando, estão reivindicando, e vocês, servidores, quando ingressam, acabam assumindo essa remuneração majorada diante de uma reivindicação que já é interna do órgão. Né? Isso já existe, inclusive, nesse momento, no Tribunal de Contas da União, essa reivindicação, esse pleito pelo aumento aí da remuneração, inclusive uma certa equiparação da remuneração do técnico com o auditor numa determinada proporção, tá? Então, assim que vocês ingressarem, muito possivelmente, essa remuneração será muito maior do que esses R$15 mil. Então, como eu costumo falar, cria o problema, tá? Cria o problema. Qual é o problema nesse momento? É você passar. Então, você cria a situação. Você aprova, você vem para cá, você vem para Brasília, você adota aí essa sua remuneração que você imagina que seja essa de 15 mil com o valor líquido ali abatido, obviamente, e aguarda e depois me diz, tá bom? A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com possibilidade futura de teletrabalho. Sim, os técnicos também podem realizar teletrabalho, ainda que assumam funções de confiança. Sim, essa é uma realidade, tá? Então, tem servidores efetivos, servidores técnicos, tá? Nível médio ou nível superior, independente, que assumem funções de confiança e que podem sim realizar ali, de acordo, né, com a área e com a chefia, alguns dias de teletrabalho, conforme o acordado, tá? Essas provas objetivas, como vocês já devem saber, a prova discursiva e o programa de formação, elas serão realizadas em Brasília, DF, tá? E se o seu objetivo é este concurso, se o seu plano A, B, C, D é o Tribunal de Contas da União, como deve ser, tá? Você vai encontrar formas de vir realizar essa prova aqui em Brasília, assim como eu encontrei formas lá atrás de vir realizar a minha prova em Brasília, tá? Isso é só uma ideia aí que vocês precisam ficar atentos, tá? Se é o seu concurso, se é a sua prova, tenho certeza, você vai encontrar formas, tá?
O edital trouxe ainda a possibilidade, né, que havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades de realização das provas, essas poderão ser realizadas em outras localidades, coisa que eu acho que não acontecerá, porque nós temos aqui locais suficientes para os candidatos que realizarão este concurso, tá? Imagino eu. Nomeação e lotação. Os candidatos nomeados e empossados serão lotados aqui em Brasília. Um ponto importante que esse edital trouxe é que, né, abriu uma determinada brecha, uma determinada possibilidade de os servidores poderem, em algum momento, terem uma lotação diferente da de Brasília. Então, os candidatos nomeados e empossados não terão sua lotação inicial alterada por um período mínimo de 3 anos, a contar da data de início de efetivo exercício do servidor, salvo por interesse da administração. E esse interesse da administração não é só o interesse, a administração quis que você saísse de Brasília e fosse para outro local. Não, você pode ser a pedido do servidor. O servidor pode pedir e se o órgão entender que atende ao interesse dele, ele pode aceitar o seu pedido, tá? Então, não é só algo que partiria do Tribunal de Contas da União, mas pode partir do servidor. O servidor pode pedir, pode se mostrar interessado, né, nessa mudança de lotação e o órgão, se assim entender conveniente para ele, ele pode aceitar o seu pedido, tá? Os candidatos poderão ser nomeados no decorrer do prazo de validade do concurso, desde que tenham sido aprovados em programa de formação. E o prazo de validade do concurso esgotar-se-á após 1 ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Então, esse concurso ele tem validade de apenas 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano. Tá? Vagas imediatas e cadastro de reserva são 28 vagas de ampla concorrência, 4 PCD, 8 pessoas pretas e pardas, total de 4 vagas e 40 vagas imediatas, mais as 20 de cadastro de reserva, conforme a distribuição deste quadro, tá? É importante que vocês que concorrerão a uma dessas vagas, tanto pessoas pretas e pardas quanto pessoas com deficiência, vocês devem informar. No período ali de solicitação de inscrição, de 30 de maio a 17 de junho, informar que deseja concorrer a essas vagas e enviar pelo site informado a imagem legível do laudo médico, tá? E cuja data aí de emissão seja no máximo do período de 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste concurso público, tá? Então, seria até 17 de junho, o laudo ele precisa ser a partir de 17 de junho de 2022, tá? Para que ele seja aceito, para que ele seja válido, tá? É importante observar todos esses termos, tá, gente, do edital, para que vocês não deem esse tiro aí fora, tá? Estrutura da prova. Então, nós já sabemos da estrutura da prova, P1 e P2. É importante que vocês saibam a quantidade mínima de pontos que você precisa obter para ser classificado, tá? Esse é um concurso, imagino eu, que os candidatos acabarão realizando, assim, um nível de pontuação elevado, né? Não imagino que será como a gente teve, por exemplo, no último concurso do Tribunal de Contas da União realizado pela FGV, de mínimos, né? Um edital, uma prova que o candidato que fez ali 50% em cada um dos módulos, cada um dos blocos, ele conseguiu ser aprovado. Acredito eu que vocês deverão fazer uma preparação um pouco mais dedicada, um pouco mais, porque vocês precisam realmente acertar o máximo possível, minimizar ao máximo erros, na verdade, né? Uma vez que esse estilo de prova do SEBRASP, acaba penalizando as questões certas. Então, vocês têm que estudar de modo que minimizem erros em cada uma das matérias, tá? Claro que tem matérias que vocês têm uma vantagem competitiva maior, porque vocês têm uma capacidade de entendimento e de compreensão no menor espaço de tempo. Às vezes é o conteúdo que você tem um custo-benefício maior em estudá-la nesses 10 meses e conseguir, assim, acertar as questões, né? Ter um desempenho melhor nas questões. E isso é um exemplo, por exemplo, língua inglesa. Talvez não tenha um custo muito bom de você perder algum tempo da sua preparação, ou pelo menos muito tempo da sua preparação, tentando ali acertar as questões de língua inglesa, né? Talvez seja um custo muito alto para 10 semanas de preparação. Existem matérias aí que você consegue acertar as questões mais facilmente, com um custo menor de esforço e de tempo dedicado,
tá? Então fiquem atentos a isso, obviamente que cada pessoa é uma pessoa, às vezes a pessoa realmente tem uma facilidade muito grande, ela já domina uma matéria, não domina a outra, e ela obviamente vai pesar, vai dar ali, né, uma atenção maior para aquela matéria que ela tem um pouco mais de facilidade, que ela tem uma vantagem competitiva maior em relação a outras, tá? Com relação às matérias dos conhecimentos específicos, é muito importante que vocês estudem para ficar muito bem em todas. Como eu falei, essa matéria de execução orçamentária e financeira, ela não é uma matéria pequenininha, é uma matéria importante, porque dentro dela ali tem tópicos, como veremos aqui, que na verdade é um pequeno mundo, né? Um pequeno mundo à parte em administração financeira e orçamentária, mas falaremos aqui sobre elas mais à frente. Então, o candidato ele precisa obter então, um mínimo de 10 pontos nos conhecimentos básicos e 21 pontos nos conhecimentos específicos e mínimo de 36 pontos no conjunto das provas objetivas. Então, dos 120 pontos da prova objetiva, o candidato precisa obter ali 36 pontos. E por que o CESP ele costuma dar esse mínimo de pontos tão baixo? Justamente pelo fato, né, de descontar da pontuação aquelas questões erradas. E aí, o seu líquido acaba sendo muito menor do que se você não houvesse esse tipo de desconto, tá? As provas objetivas, elas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 3 de agosto, no turno da manhã. Então, vejam, são 120 itens a serem resolvidos ali no prazo de 3 horas e 30 minutos. É um tempo que vocês podem imaginar assim, bastante curto, mas quando a gente está falando de itens certo e errado, o tempo de resolução costuma ser bem curto também, tá? Então não é aquele tipo de questão que você tem aqueles enunciados grandes, 5 alternativas para que você leia e você fica ali debatendo entre elas. Não, por isso que em geral a Sebrasp ela coloca essa duração menor de prova. Digamos que 120 itens, cada item você resolve em 1 minuto, você tem, então, seria necessário para você 2 horas de prova. Tá vendo como você tem uma margem maior? E a gente não tem aí matérias que exigiriam um esforço maior, um tempo maior, como, por exemplo, as matérias do cálculo. Então, nós não temos raciocínio lógico, estatística, matemática financeira, que, em geral, são aquelas matérias que demandam um pouco mais de tempo de resolução. Talvez língua portuguesa seja realmente a matéria dessas todas que vocês demandarão de um pouco mais de tempo, né? Porque às vezes precisam ler os textos, precisam identificar ali coisas em textos longos, né? Mas nem todos, vamos supor que sejam 20 itens de língua portuguesa, nem todos os itens são referenciados a textos. Às vezes os itens são referenciados apenas àquela parte final que você consegue ganhar tempo, mas isso você identifica durante a prática de questões, tá, gente? Por isso que é muito, muito, muito importante. Eu costumo dizer que questão é o ponto alto da preparação. Então, você precisa exercer a prática de questões, não fuja de maneira nenhuma de resolução de questões e não fuja de aprender por meio das questões. Então, é na prática das questões que você identifica exatamente onde que você consegue economizar tempo, onde que você vai se demorar um pouco mais, onde que você vai ser um pouco mais ágil, qual conteúdo que você precisa dar uma atenção maior, qual conteúdo que você já está bem, que de repente você consegue colocar ali no modo de revisão apenas, no modo de manutenção apenas. Então, é nesse momento. A resolução de questões é o seu termômetro, é onde você identifica exatamente onde você precisa apertar ou afrouxar. Tá? Então, não fujam de questões, houve muitas questões. Nós temos que, recentemente, Sebrasp acabou fazendo um número menor de provas da área de controle do que outras bancas, como, por exemplo, a FGV, e pode ser que tenha conteúdo que você tenha que recorrer também às questões da FGV, porque foi uma banca que praticou mais provas da área de controle, pelo menos nos últimos 5 anos. Então, em termos de questões recentes, acaba que você tem um volume maior de questões da banca FGV do que da banca Sebrasp. E para alguns assuntos, talvez seja necessário que você continue praticando as questões da FGV, até para treino de conteúdo, tá? Isso é muito importante, que você treine conteúdo, né? Que você treine como a banca cobra aquele determinado assunto, mas que você tenha entendimento sobre aquele conteúdo, mesmo porque você precisará escrever sobre eles, tá? A prova discursiva terá a duração de 2 horas e 30 minutos e será aplicada na data provável, no mesmo dia, 3 de agosto, só que no turno da tarde. Então, 2 horas e 30 minutos para resolver 2 questões de 10 linhas e uma
peça técnica. Por isso que é muito importante que ao longo da sua preparação você pratique, treine, revise, corrija, releia e reescreva várias e várias propostas para que você consiga chegar bem na sua prova e minimize qualquer tipo de surpresa sobre tema que você não trabalhou durante a sua preparação. E como que você consegue fazer tudo isso de forma eficiente em 10 semanas? Se você tem um acompanhamento, se você está aqui, por exemplo, na mentoria, no D7 de 7, você tem esse tipo de proposta já mastigado, detalhado, corrigido e debatido com você ao longo da sua preparação, ao longo das 10 semanas de preparação, além de links de caderno de questões montados para cada uma das matérias e cada um dos assuntos. Tudo isso torna a sua preparação mais otimizada e você precisa disso nessas 10 semanas. Então, se você tem um planejamento organizado para você, se já está tudo pensado para você em termos de questões objetivas, em termos de propostas e questões discursivas, tanto questões discursivas quanto peça técnica, tudo isso otimiza o seu tempo de estudo e reduz a sua preocupação sobre como você deveria estar estudando, se você está estudando da forma correta ou se não está, se você está revisando o que deveria revisar ou se não está, se você está fazendo as questões de forma espaçada ou não, para reforçar aquele ponto que você precisa reforçar. Então você deixa de perder tempo com todo esse ferramental, porque tudo isso já está estruturado e pensado para você aqui na mentoria D7 de 7. Portanto, fica o convite para que vocês ingressem na mentoria, o link está aqui no comentário fixado e na descrição, para que a gente faça então essa preparação de altíssimo rendimento nessas 10 semanas para o concurso do Tribunal de Contas da União. Lembrando que nessa preparação para o cargo de técnico, automaticamente você está se preparando para o cargo de auditor, não só do TCU, mas também dos auditores de controle dos estados, como temos diversos previstos e vocês que acompanham aqui os meus vídeos já devem ter conhecimento sobre eles, tá? Correção das discursivas, serão 130 candidatos corrigidos, que terão as suas discursivas corrigidas. Dentre os mais bem classificados da ampla concorrência, 29 discursivas corrigidas para os candidatos que se declararem pessoas com deficiência e 131 candidatos que se declararam negros ou pardos, tá? Lívia, por que esse número ele é dessa maneira, né? Por que a gente tem aí mais candidatos, inclusive negros, tendo redações corrigidas? Porque o edital, ele trouxe aqui, né, essa informação de que não havendo, né, candidatos aqui e aqui, todos esses números, eles serão considerados para os candidatos da ampla concorrência. Então, não havendo candidatos que se autodeclararam negros e pardos e que se declararam pessoas com deficiência aprovados, né, que tivessem obtido ou que tiverem obtido lá no momento da prova da correção aquele mínimo necessário, todas essas correções virão aqui para os candidatos da ampla concorrência, tá? As discursivas, como já falamos, valem 30 pontos, sendo 10 pontos relativas às questões discursivas e 20 pontos relativas à redação de natureza técnica, tá? A questão discursiva, tem uma questão discursiva acerca de conhecimentos básicos e, basicamente, das matérias ali dos conhecimentos básicos. Acredito que as matérias que serão fruto dessa questão discursiva serão as matérias de direito constitucional, pode ser de tecnologia da informação ou de regimento interno do TCU, claro que, né, tende a ser sobre direito constitucional, sobre o conteúdo de direito constitucional ou sobre o regimento interno do Tribunal de Contas da União, né? Tem muito conteúdo importante ali no direito constitucional, atinente à área de controle, enfim, que é importante, assim como muitos conteúdos importantes do regimento interno do TCU que podem vir a ser objeto dessa questão discursiva, assim como foi no concurso de 2015, em que a questão discursiva cobrou entendimento e que o candidato escrevesse sobre 3 dos 5 instrumentos de fiscalização dispostos ali no regimento interno do Tribunal de Contas da União, tá? Então, esses são conteúdos importantes, são matérias importantes, tanto em termos das questões objetivas, quanto em termos das questões discursivas. Teremos ainda uma questão discursiva acerca de conhecimentos específicos, e daí podemos ter
sobre qualquer uma dessas matérias, tá? Administração, direito administrativo, gestão de contratos, execução orçamentária e financeira e controle externo. Cada questão discursiva dessa, então, vale 5 pontos, totalizando 10 pontos. E temos ainda a redação de uma peça de natureza técnica de até 30 linhas no valor de 20 pontos. Então, essa peça de natureza técnica é uma peça importante, é importante que você treine, é importante que você consiga, ao longo da sua preparação, identificar aqueles pontos que poderão ser passíveis de cobrança de uma peça de natureza técnica. E, novamente, esse é um ponto que é debatido, discutido, apresentado propostas e temas e apresentado, no momento das correções, aqueles pontos de impropriedades em cada uma das situações hipotéticas apresentadas, porque a peça técnica, novamente, nada mais é que a apresentação de uma situação hipotética de um caso concreto em que um gestor teria atuado de uma maneira que confrontasse, que afrontasse algum normativo. Em geral, é isso que é cobrado em uma peça de natureza técnica. Lembrando que vocês estão estudando para um cargo de controle e que nós fazemos exatamente isso. Então, o órgão de controle, o auditor, enfim, o servidor de um órgão de controle, ele se depara com algumas situações práticas, alguns casos concretos, reais, de gestão das demais pastas, por exemplo, aqui no Poder Executivo Federal, das inúmeras pastas ministeriais dos seus órgãos da administração direta ou entidades da indireta, atos esses que podem vir ali manchados, por alguma impropriedade, alguma irregularidade ou alguma má gestão. E nós, como servidores de controle, precisamos identificar essas impropriedades, esses atos antieconômicos, essas irregularidades e atuar sobre eles. Então, quando você se depara numa peça técnica com um caso concreto, com uma situação hipotética apresentada, você precisa ser capaz de identificar essas impropriedades. E não só identificar essas impropriedades, como saber dar encaminhamento a elas no caso de possíveis sanções que seriam aplicadas diante daquela situação que foi apresentada. Então, tudo isso, obviamente, nós temos várias possíveis situações de impropriedades e de irregularidades e de atos antieconômicos numa atuação pública, e você precisa, facilita para você esse debate, essa discussão, facilita para você a experiência de alguém que já vive isso na prática como auditor de controle. Por isso que aqui na mentoria nós temos esse acompanhamento de perto com relação às discursivas. Novamente, como eu falei para vocês, é um ponto importantíssimo da área de controle, as peças de natureza técnica, as questões discursivas, porque nada mais é do que uma relatoria de uma situação hipotética, como nós realizamos aqui na nossa atuação enquanto auditor de controle. Nós realizamos uma relatoria de um caso concreto em que nós identificamos alguns erros, alguns equívocos na atuação do gestor e devemos dar, então, os devidos encaminhamentos, seja para situações de penalidades ou de sanções administrativas, tá? Então, essa é a situação da sua peça de natureza técnica. Você vai adentrar bastante no dia a dia, de um auditor de controle quando você estiver estudando. Então, novamente, é uma preparação que automaticamente te prepara para o cargo de auditor, não só do TCU, como de todos os outros órgãos de controle que temos previsão de acontecer neste ano 2025 e 2026, tá? Nestes 2 anos, a princípio, são os nossos próximos 2 anos aí de atividade, tá? Critérios de desempate, vocês deverão ter, então, a maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos, na P2, maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos específicos, P2, e maior nota na prova discursiva. Então, são esses critérios de desempate. Acredito que chegaremos nesse ponto, sim, muito facilmente, tá? Chegaremos nesse ponto de muitos candidatos empatados e que acabarão sendo deslocados da situação de estar dentro ou fora das vagas a partir desses critérios de desempate. Portanto, prestem bastante atenção a esses critérios, tá? Vocês precisam realmente mandar muito bem na P2, nos conhecimentos da P2 e também na prova discursiva, que advém pelo menos 25 pontos das matérias do P2, tá?
programa de formação também será realizado em Brasília. É importante que vocês saibam que a ordem de classificação e o número efetivo de vagas serão convocados, né, para a segunda etapa, que é o programa de formação. Os candidatos aprovados nessa primeira etapa, observada então essa ordem de classificação e o número efetivo de vagas para provimento imediato. Por isso que é muito importante vocês se posicionarem não só com a maior pontuação, mas uma maior pontuação diante daqueles critérios ali de desempate, tá? Fiquem atentos a isso. E durante o programa de formação, é de praxe, é comum, é o previsto que o candidato faça jus a um auxílio financeiro. Em geral, é metade da remuneração do cargo, então se a gente está falando de uma remuneração de 15 mil, cerca de 7.500, deduzidos ali os impostos necessários. Aqui nós temos os últimos concursos da Banca Sebrasp, os últimos concursos realizados da Banca Sebrasp no período de 2020 a 2025, tá? Então, foi uma banca que realizou relativamente poucos concursos diante do que ela costumava realizar antigamente, né? Cerca de 10, 15 anos atrás, a Banca Sebrasp tinha uma relevância maior nos concursos da área de controle e mesmo aqui em Brasília. Ultimamente a FGV tem encabeçado, né, esses concursos da área de controle, mas foi a banca definida aí para a realização do novo concurso do Tribunal de Contas da União. Aqui nós temos os conteúdos básicos, então língua portuguesa, língua inglesa, direito constitucional, tecnologia da informação e legislação, que nada mais é que o regimento interno aqui do Tribunal de Contas da União. Conteúdo muito importante para que você estude, não só com relação aos itens da objetiva, quanto com relação à questão discursiva, como eu já mencionei para vocês, tá? Tecnologia da informação foi um conteúdo que surpreendeu pela simplicidade, tá? Pela simplicidade. Eu imaginava que nós teríamos ali um conteúdo mais próximo ao que vem sendo praticado aqui nos concursos mais recentes, tá? Então foi um edital aí, um conteúdo programático relativamente simples, tá? Não gera espanto, tá? Observar ali no direito constitucional os artigos mencionados, então assim, se atentem para todas as indicações explícitas de normativos que haja no edital. Isso vale tanto para esse edital do Tribunal de Contas da União, como para qualquer edital que você venha pegar, principalmente se a gente está falando de uma preparação de curtíssimo espaço de tempo, tá? Isso vale para esse edital, vale para outros e valeu para o meu edital, tá? Essa foi uma observação que de forma intuitiva eu tive durante a minha preparação e que deu super certo. E é algo que eu oriento aqui na mentoria aos alunos e oriento também sobre a melhor forma mais ágil e eficiente de estudar esses normativos que são indicados nos editais, nos conteúdos programáticos, para que vocês consigam acertar o maior número de questões e minimizar ao máximo erros e dúvidas durante a prova, tá? Conhecimentos específicos, noções de administração, e daí envolve administração geral e pública. Então nós temos conteúdos ali inicial, como por exemplo, evolução da administração pública, abordagens clássica, burocrática, sistêmica, evolução após 1930, então nós temos ali, né, que entender todo aquele processo da administração patrimonial, burocrática, pós-burocrática, gerencial, enfim. Nós temos ainda conteúdos da administração geral, como por exemplo o ciclo PDCA, metodologia ágil e diversos outros conteúdos, como noções ali de administração de recursos materiais que envolvem entendimentos, conhecimentos da administração em geral. Então, essas noções de administração nada mais é que um mix entre conteúdos da administração geral e pública, tá? Direito administrativo, conteúdos bastante comuns e doutrinários da matéria de direito administrativo. Então, nós temos ali conteúdos já batidos, nós temos ainda o regime jurídico dos servidores públicos federais, que é 8.112, em pontos específicos, então é bom ficar atentos a quais pontos, né, o edital trouxe ali para vocês. E também gestão de contratos. Então veja que do direito administrativo, todas aquelas legislações que são comumente, aquelas legislações federais que são comumente abordadas em concursos da área de controle, e mesmo concursos da área fiscal, concursos recentes,
elas não foram abordadas na matéria de direito administrativo, o que torna essa matéria bastante simples de ser e rápida, né, de ser estudada nesse período. Então, assim, é um edital relativamente enxuto, tá? Relativamente enxuto. Veremos que tem uma matéria aí que é uma matéria que tem muito mais do que aparenta ser, do que aparenta ter, tá? O conteúdo de licitações, que em geral é um conteúdo que vem dentro do direito administrativo, ela veio deslocada como uma matéria de gestão de contratos. Então, nós temos, além da 14133, que é a nova lei de licitações e contratos, que já passou, é de 2021, mas já passou por diversas alterações de 2021 para cá. Vejam, nós estamos no ano de 2025 e de 2021 para cá ela já sofreu várias alterações. Além dessa, nós temos expressamente no edital a Instrução Normativa 5 de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que trata sobre também acompanhamento da execução contratual, registro e notificações de irregularidades, definição e aplicação de penalidades e sanções administrativas, tá? Então, é um conteúdo extremamente importante. Novamente, importante dizer que nós trabalhamos todos esses conteúdos em termos de questões discursivas e peças de natureza técnica aqui na mentoria, para que vocês tenham um mínimo de surpresa sobre os tópicos abordados na sua questão discursiva, tá? Com correção individual, com debate e com explicação sobre esses conteúdos. Execução orçamentária e financeira é uma matéria que, embora pareça ser bastante prática em termos dos seus conteúdos e bastante simples, eles envolvem ali nos tópicos 4 e 5 um conteúdo bem mais extenso do que aparenta ser essa matéria, tá? Então, se nós temos, por exemplo, ali aquele início, que nada mais é do que os estágios da despesa, empenho, liquidação e pagamento da despesa, nós temos aqui embaixo, temos ainda, né, suprimento de fundos, restos a pagar, despesas de exercícios anteriores, que são conteúdos já comumente cobrados na área na matéria de administração financeira e orçamentária, mas, além disso, temos também a previsão nesta matéria do MCASP. O MCASP é um manual de contabilidade aplicada ao setor público que envolve conteúdos relativos à administração financeira e orçamentária, como, por exemplo, princípios orçamentários, classificação da receita e da despesa, estágios da receita e da despesa e diversos outros conteúdos. Então, veja que é um conteúdo bastante amplo, não é uma matéria de execução orçamentária e financeira apenas. Além disso, temos a previsão de forma genérica, de forma ampla, da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela envolve diversos conteúdos, como, por exemplo, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, geração de despesa, receita, renúncia de receita, despesas com pessoal, despesas, limites e despesas com dívida, tá? Criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, enfim, relatório de gestão fiscal, relatório resumido de execução orçamentária, dívida e endividamento. Então, são conteúdos amplos, e o fato do edital ter trazido a Lei de Responsabilidade Fiscal de forma genérica, sem indicar pontos, torna-se muito necessário que você identifique, que você saiba quais são os pontos mais relevantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que você dê uma atenção maior. E todos esses pontos, eles são discutidos e debatidos aqui na mentoria de forma individual com o aluno, para que ele entenda, para que ele saiba exatamente em qual ponto ele precisa focar, qual ponto ele precisa dar mais atenção, principalmente se tratando que é uma matéria que poderá ser objeto da questão discursiva e também da peça técnica, tá? Controle externo, nós temos ali a Lei de Improbidade Administrativa, que dá aquelas legislações que comumente são cobradas no direito administrativo, veio de forma isolada, né? Então, apenas a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, foi abordada no conteúdo aqui, então, de controle externo, matéria também extremamente relevante, né, para uma possível questão discursiva ou peça técnica, tá bom? Então, esses são os conteúdos. É um edital relativamente simples,
mas tem alguns pontos que vocês precisam dar atenção. Vocês precisam saber quais são esses pontos e precisam trabalhar de forma efetiva, de forma eficiente e qualificada todos esses pontos. Não só em termos de questões objetivas, mas também em termos de questões cursivas. Lembrando que essa preparação, com a exceção da tecnologia da informação, do modo como foi colocado aí, ela te prepara também para outros concursos da área de controle, tribunais de contas e controladorias gerais dos estados e dos municípios, tá? Aqui nós temos as correspondências com o cargo de auditor, auditoria governamental. Então, todos esses conteúdos que vocês estão vendo aqui são conteúdos que vocês também estudarão para o cargo de auditor. Na verdade, ele complementa, e na verdade, ele faz parte. Ele está embutido num possível edital do cargo de auditor, auditoria governamental. Então, é uma preparação que já te leva para um fechamento, um possível fechamento do edital do cargo de auditor que virá futuramente, tá? Aqui embaixo nós temos algumas legislações trazidas pelo edital que são importantes que você se atente, tá? E se você quiser aprender de forma eficiente, de forma qualificada, como estudar todos esses conteúdos, de modo que você tenha a capacidade de acertar suas questões objetivas e tenha capacidade dissertativa sobre eles, você vem fazer parte da mentoria, porque isso é algo trabalhado intensivamente aqui na mentoria. Você clica no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado para que você saia com uma excelente preparação para se tornar um auditor em breve, um auditor de controle em breve, porque esse é o nosso objetivo, não é mesmo? Gente, aqui é uma sugestão de ciclo de estudos, considerando as principais matérias do edital. Claro, isso depende muito, né? Nós temos aqui um ciclo AB, distribuindo as matérias, considerando que você tenha entre 4 e 8 horas de estudo por dia. Claro, isso depende muito do ponto em que você está. Qual matéria que você já fechou, ou qual matéria você ainda não fechou. Qual matéria que você tem um pouco menos de dificuldade e qual matéria que você tem um pouco mais de dificuldade. Então, esse ciclo de estudos, ele é apenas uma sugestão. Aqui na mentoria, ele é montado de forma individual para cada aluno. Então, um aluno que já tenha, por exemplo, uma boa capacidade na língua portuguesa, nós podemos colocar essa matéria numa frequência menor ou no modo de revisão e de exercícios. E aquelas matérias que ele precisa aprofundar um pouco mais, que a gente precisa trabalhar um pouco mais por questões também da necessidade dissertativa dos conteúdos, nós damos uma atenção maior. Então, todo esse ciclo de estudos que eu apresento aqui para vocês, que vocês podem utilizar como ferramenta aí na definição das matérias que vocês vão estudar na sua grade semanal, tudo isso é feito aqui de forma individual para cada um dos alunos, considerando a sua própria facilidade e dificuldade e considerando aqueles assuntos que nós sabemos como prioritários nessa preparação, tá bom? Então, na mentoria, todas essas matérias, elas são destrinchadas em termos de assuntos, em termos de metas e aulas, para que vocês estudem, revisem, façam exercícios de forma espaçada ao longo do tempo, para que vocês sempre retomem cada um dos assuntos e nada fique perdido da memória à medida que você avança nos demais conteúdos, tá bom? E todos com links de caderno de questões já montados, assunto por assunto, para que você economize o máximo de tempo possível na sua preparação e links montados pelo olhar de questões que vocês, do nível de complexidade que vocês poderão encontrar no momento da prova de vocês, tá bom? Então, gente, esse é o mapa da área de controle, um mapa, novamente, como eu falei, de concursos da área de controle que nós temos previsão que aconteça. Então, são concursos da área de controle interno e externo de diversos estados e diversas regiões, para que vocês consigam ter claramente em mente qual que seria o seu próximo passo depois da prova do TCU, se você decidir realizar ele de forma focada, de forma decidida, para que você aproveite toda essa preparação para todos os demais concursos de tribunais de contas e controladorias que estão para acontecer neste ano de 2025, como é o caso, por exemplo, do TCE Pernambuco, do TCE Paraíba, do TCE Maranhão, da CGE São Paulo e diversos outros concursos importantes da área de controle que estamos aguardando, tá bom? Novamente, não vamos criar o hábito de chorar sobre o leite derramado. Não vamos, após a publicação, nos sentir prejudicados pela celeridade do processo de um órgão, tá? O órgão, ele tem as suas demandas, o órgão, ele precisa se movimentar, ele precisa trazer novos servidores para casa e você,
como aspirante a um cargo da área de controle, de auditor ou de técnico ou de analista, você também precisa se colocar em movimento. Você também precisa se colocar em posição de estar muito bem quando esses demais editais forem publicados, tá? E se a sua decisão, neste momento, pela preparação para o cargo de técnico, eu dou total apoio. Sei que isso é possível porque eu já fiz isso acontecer para o meu cargo de auditora, tá? Num curto espaço de tempo, eu fiz uma preparação intensiva e focada no meu concurso, ainda que eu tivesse que comprar uma passagem aérea para outro estado, para outra capital, para realizar a minha prova. Por quê? Porque eu estava decidida que faria aquilo acontecer. E foi o que aconteceu, graças a Deus. E aqui estou eu. Pois eu desejo a todos esse ponto, esse nível de decisão, para que vocês possam agir realmente de forma determinada, de forma focada e consigam o sucesso no concurso que você deseja, tá bom? Então, fico então o convite para preparação, para acompanhamento na mentoria, um acompanhamento completo que envolve tanto as questões objetivas quanto discursivas e você consiga acelerar a sua aprovação. Você pode optar pelo plano de 16, 32 ou 52 semanas de preparação para ter um acompanhamento personalizado e completo, para que você avance com eficiência e qualidade nos seus estudos. Eu desejo a todos uma excelente preparação, fiquem com Deus e espero de coração que vocês tenham esse discernimento, essa capacidade de decisão, de escolha e a partir de uma determinada escolha, vocês agirem de forma coerente para obter o resultado esperado. Novamente, o ponto principal de toda e qualquer preparação de sucesso que eu identifico é a decisão. Você precisa decidir o que você quer, você precisa agir diante da sua decisão e de forma coerente com o objetivo que você espera lá na frente. Então, se você deseja, se você almeja um cargo que ele te dê uma boa segurança, uma boa estabilidade num órgão estável, num órgão que está à margem, alheio a toda e qualquer interferência administrativa, jurídica, política, se você quer se posicionar num órgão muito bom, num órgão estável, num cargo muito bom, de boa remuneração, que te dê boa qualidade de vida, que te dê bom ambiente de trabalho, você sabe que você precisa fazer por onde? Como eu falei lá no início, não há almoço grátis. Você precisa dar a sua contrapartida para aquilo que é muito bom para você e que indiscutivelmente é muito bom. Como esse cargo de nível médio do TCU, tá bom, gente? Então, desejo a todos uma excelente preparação. Vou eu aqui falando de médico, nível médio, enfim. E é importante também, já que eu veio aqui na cabeça a palavra médico, é importante também que vocês saibam que independente da graduação que vocês tenham, se vocês são da área da medicina, da enfermagem, da odontologia, da farmácia, da arquitetura, independente da sua formação, ainda que você tenha um nível superior, ainda que você tenha uma especialização, ainda que você tenha um mestrado, um doutorado, se você deseja iniciar a sua preparação para um concurso, esse é um excelente caminho, sim, tá? É um excelente caminho porque já te posiciona naquele conjunto de matérias que você precisará estudar para um cargo maior, um cargo futuro de auditor, se assim você desejar. Lembrando que muitas vezes a remuneração desse cargo de técnico aqui, como nós já identificamos, ele é superior a diversas outras remunerações de diversos cargos, inclusive da área de medicina, da área do direito, da área da engenharia. Então, não é um cargo, não é um concurso para se deixar para lá, tá? Claro, a menos que fuja completamente da sua área de interesse, né? Novamente, precisamos decidir, tomar decisões que estejam alinhadas de forma estratégica com aquilo que a gente espera lá na frente. Bom, então desejo a todos uma excelente preparação, fiquem com Deus, mandem ver nesse estudo, porque vale muito a pena, tá bom, gente? Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau.